Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos. Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Caminhemos ao encontro do Senhor. É tempo do advento, é tempo de ouvir a palavra, acolher a palavra com fé, com humildade e caridade. É a proposta que eu fiz segunda-feira para que possamos viver bem esse tempo do advento. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 15, de 29 a 37. Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, e os coxos andando, e os cegos enxergando, e glorificaram Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, eis o nosso lugar, estar com Jesus. Estar com Jesus é o melhor lugar onde nós devemos estar. Hoje o Evangelho de Mateus nos fala que Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha, sentou-se. E muitas pessoas foram a ele até a montanha. A montanha é o lugar da manifestação de Deus. A montanha ali se tornou a cátedra aonde Deus ensina. Assim como no alto da montanha foi que foi dada a lei, no alto da montanha é que Jesus se revelou, transfigurou. No alto da montanha do povo de Israel, muitas vezes Deus com raios, trovões, se manifestou a sua glória e o seu poder. Agora ali, no alto daquela montanha, na suavidade, no amor, na ternura, Deus se manifesta em Jesus. O povo fica admirado, glorificavam Deus de Israel, porque levaram até Jesus coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Vamos levar até Jesus, vamos levar até essa montanha sagrada. Subiremos montanhas sagradas, colinas suaves do amor cristão. Lá do alto, Jesus nos acena, mostrando a salvação. Então levemos até Jesus esses coxos, esses aleijados, levemos à comunidade cristã. Se nós não podemos levá-los conosco, mas que o levemos no coração, pedindo a Deus que possa curar os coxos, aqueles que já não caminham mais na fé, os mudos, aqueles que emudeceram e já não sabem mais louvar e nem bendizer a Deus. Levemos até Jesus os irmãos, os que estão cegos, cegueira espiritual, os aleijados, aqueles que estão doentes fisicamente e espiritualmente. Levemos até Jesus, tentemos os levar até onde Jesus está
e ele está presente na comunidade cristã. Eu tenho insistido muito isto, porque nós temos visto um momento da história, parece que ter fé, a fé está desvinculada da comunidade. A pessoa proclama que tem fé, mas ela acredita que não precisa participar de uma comunidade, nem estar ali presente. É uma religião sem igreja, é uma religião, é um Cristo sem cruz. Então nós vamos criando muitas ideias, vivendo às vezes de ideologias, né? Não estou desmerecendo a fé, que tem muitas pessoas que realmente estão dentro das comunidades, mas não testemunham a sua fé, e tem muitas pessoas que estão fora, que testemunham. Não estou desmerecendo isso, mas eu estou dizendo que está faltando. Aquele que vai na comunidade cristã e não testemunha, está errado. Aquele que diz que tem fé, mas não participa da comunidade, também está errado. Por mais que tenha fé, é preciso ir até Jesus. Olha o que ele fez hoje. Ele, lá vendo esse pessoal, essa multidão que foi curada, ele sente compaixão, porque já faz 3 dias que aquele povo estava com ele, sem comer, e não querendo mandá-los embora, com fome, para que não desmaiasse pelo caminho. Ele então multiplica os pães. E essa multiplicação dos pães, aonde é que Jesus mata a nossa fome? Ele cura e mata a nossa fome na comunidade. Ele toma o pão, aqueles 7 pães que estavam ali, que aquela pergunta para os discípulos, eles têm 7 pães e alguns peixinhos, 7 é o número da perfeição. Manda que eles se sentem, depois pega esses 7 pães, os peixes, deu graças. Peixes é o sinal do Cristo, o peixe aponta para Cristo, é um sinal cristão. Deu graças, partiu e dava aos discípulos. Veja bem, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus parte, dava aos discípulos e eram os discípulos que alimentavam as multidões. É um gesto eucarístico. Essa multiplicação dos pães representa e prenuncia o banquete eucarístico, a qual todos são convidados, principalmente nas nossas comunidades. Deve ter lugar para os pobres, para os doentes, ou seja, para os excluídos, para os vulneráveis. A comunidade cristã não pode fazer distinção de cor de pele, de raça, de religião, ou até mesmo de orientação sexual. A comunidade cristã deve estar aberta para todos, para que todos escutem a palavra, sejam orientados e formados pela palavra, para que assim a consciência possa ser desenvolvida, a consciência moral, para que aí sim eu tenha critérios e meios para discernir livremente. Eu quero seguir a Jesus, eu quero me converter, eu quero viver a vida para Ele e com Ele. Que Deus nos abençoe, que nesse tempo do Advento nossos corações, nossas comunidades se abram para acolher os pobres, os aleijados, os cegos, os mudos, os doentes, e ao mesmo tempo matar a fome, saciar a fome espiritual de tantos e de tantas que passam fome. Que Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.